Muito bem-vindo à live 2 do 8º Intensivão do Gerenciamento de Resíduos. Para quem ainda não me conhece, eu sou Jaqueline Gomes, engenheira ambiental, trabalho aqui no Portal Sustentabilidade como diretora de conteúdo e vou fazer a mediação desse evento e é uma grande honra estar aqui hoje com vocês, tá bom? Para começar, este evento ele é promovido pelo Portal Sustentabilidade e Educação. Então, hoje o Portal Sustentabilidade se divide em grupo de mídia e também o Portal Sustentabilidade e Educação. Então, vocês que querem aí acompanhar as notícias, os artigos, os conteúdos que vão agregar na sua atuação profissional, acompanhe aí as redes sociais do portal, porque todo dia você vai ter acesso aí a essas notícias, tá bom? E também a gente tem um jornal online semanal que é distribuído para todos os grupos de WhatsApp. Inclusive, este evento você pode fazer sua inscrição no portal sustentabilidade.com/intensivão, tá? E lá você pode escolher as duas modalidades de inscrição desse evento. Você tem a opção do ingresso gratuito e tem a opção do ingresso VIP, tá? A diferença entre eles é que o ingresso VIP vai te dar acesso a 1 ano a esse conteúdo, a todas as gravações e também ao certificado do evento, tá? E vocês não perdem nada para quem está participando aí na versão gratuita, porque vocês também podem acessar os grupos de WhatsApp e aí nos grupos vocês vão receber material complementar a essa live e vão ter acesso aí a todas as informações atualizadas do evento. E para quem quiser aí acompanhar as notícias do portal, depois esse grupo se torna aí um grupo do próprio portal para você receber os nossos jornais semanais com todas as notícias principais da semana. Então é uma excelente oportunidade para se manter atualizado. E aí, seguindo aqui, né, hoje a gente vai ter uma live muito legal. A gente vai falar sobre gestão de resíduos e serviço de saúde, os erros, né, que colocam aí os profissionais, que colocam todo o processo em risco e como atuar com essa segurança e de forma técnica. E eu vou trazer aqui comigo a Carla Sade, que ela também é professora do MBA em Gestão de Resíduos, assim como o nosso convidado de ontem, o Rodrigo, e ela tem muito a compartilhar. Antes de trazer a Carla, eu vou deixar aqui para vocês os comentários habilitados. Coloque de onde vocês estão conectando, o estado de onde vocês estão conectando, que isso faz muita diferença. Parece que é pouco, mas tem outras pessoas da sua região aí também. E então é uma forma de vocês aí se conhecerem, trocar, né, contatos e agregar valor. Outra coisa que eu falo muito, vocês estão num espaço com uma possibilidade de network assim real, né? Através dos comentários aqui, vocês podem colocar a formação de vocês, colocarem onde vocês trabalham, como vocês atuam, qual o interesse de negócios, porque muitas pessoas aqui, pelos comentários, já tiveram oportunidade de recrutamento de profissionais, outros de conseguir vaga de trabalho, outros de fazer transações de negócio. Então, é um espaço real para ser aproveitado. Então, aproveitem aí. E deixa eu ir vendo também, daqui a pouquinho eu quero ver aqui de onde vocês estão conectando conosco. Deixa eu trazer aqui a nossa convidada. Carla, você entrou aí. Foi. Tá me vendo? Assim, Deu certo? Que bom bom, dia Carla. a todos, muito bom estar aqui, é um prazer imenso estar com vocês, viu? E a Ai, todos que estão aqui na plataforma, nos Carla, ouvindo. você não sabe a alegria que é ter você aqui com a gente. É um prazer falar com você. E assim, ontem eu falei para Rodrigo, eu falei, Rodrigo, até ao vivo aí pro pessoal, eu falei que privilégio a gente tem de ter você, o Rodrigo, como compondo, né, o corpo técnico aí de professores do MBA em Gestão de Resíduos, assim, eu falei até ontem na live que você é a biblioteca viva quando se trata de resíduos de serviço de saúde. Eu ouvi. Você tem uma gama de professores aí muito experientes, porque o diferencial, Jaque, é que são professores que vivem a prática, né? Que vivem a prática, conhecem a legalidade do negócio. Então, isso é mega importante para o aprendizado, sabe? Porque hoje eu vejo assim, eu estudo em algumas plataformas, como o Rodrigo falou ontem, a gente não pode parar de estudar, né? Porque, principalmente, já que, e todos que estão nos ouvindo,
resíduo ainda é uma coisa muito nova, tem muita coisa que a gente não conhece ainda, então toda hora está saindo uma legislação nova, uma normativa nova, né? E eu mesma, o Rodrigo ontem falou que tem 40 e poucos anos, eu tenho 51, gente. 30 anos de estrada, e te digo uma coisa, eu ainda me sinto bastante dentro da área de saúde, não. Eu não me sinto segura, não. Mas se me colocar numa indústria, eu vou ter alguma dificuldade, porque tem muitos resíduos que são inusitados e a gente precisa aprender. E eu não paro de estudar também, viu, Rodrigo? Eu vivo estudando. É isso aí. Ô, Carla, se apresenta um pouquinho para o pessoal te conhecer, conhecer a sua jornada acadêmica, profissional. Então, eu trabalhei na Colurb, tudo começou, né, a área de resíduos, porque eu trabalhava em planos de saúde, como controle de instalações de unidades de saúde, né? E eu via a questão da segurança do paciente naquela época. Aí passei no concurso, não foi nem um concurso, foi uma entrevista com o prefeito na época, e ele me colocou na empresa Conlurb para implantar o plano de saúde da Conlurb. E, na verdade, não foi implantado, a gente acabou contratando uma empresa. Enfim, aí eu fiquei no RH como assistente social na época, né? E, e aí depois eu fui migrando para a área de hospitalar e uma enfermeira na época estava saindo da gestão, porque a Conlurb gerenciava e gerencia hoje a questão da segurança do paciente, né, limpeza e desinfecção de superfície e gestão de resíduos no município do Rio de Janeiro, nos hospitais de emergência. E aí eu entrei no lugar dela, fui aceita para assumir, fiquei ali 28 anos só na área da saúde. Só isso, 28 anos. Aí, Jaque, foi interessante que primeiro eu mergulhei na parte de limpeza e desinfecção, né? Do ambiente hospitalar, no controle de infecção, onde eu fiz a pós. E aí depois, quando eu vi que já estava sanada a questão dentro do Rio de Janeiro, era o que o prefeito queria, César Maia, na época, queria estabelecer mais critérios nessa questão. E aí vi que já estava bem estabelecido, e aí eu parti para o resíduo. E aí, no resíduo, foram mais 26 anos só trabalhando no resíduo de serviço de saúde. E aí, eu participei de uma consulta pública na Anvisa, e depois fui para a Alemanha, fiz um projeto na prefeitura, aí tinha a oportunidade do SENAC, lá de São Paulo, levar a gente para estudar numa faculdade lá em Düsseldorf. E aí a gente fez um estudo lá durante um tempinho, e quando eu voltei, a consulta pública já estava formando técnicos para compor o grupo técnico da Anvisa, onde eu integrei esse grupo para atuar na elaboração da RDC 306 na época, que agora é substituída pela 222, né? Então, assim, vivo ela no sangue. E vivo a prática, porque assim, foram mais de 20 anos dentro dos hospitais praticando. E a gente serviu como laboratório para elaborar a RDC 306. Porque eu falava assim, antigamente, pessoal, o resíduo de serviço de saúde era mais de 70% biológico e perfiltrante, e o químico era tudo misturado também, não tinha um critério de segregação. E aí, com a minha atuação e da toda a minha equipe nessas unidades de saúde, a gente foi traçando metas, né? Enquanto eu rodava o grupo técnico da Anvisa, e eu falava, e aí nós servimos como laboratório, e aí eu ficava, vai para o centro cirúrgico, reduz o biológico do centro cirúrgico, segrega correto, não deixa, após começar a cirurgia, aí tudo bem, não segrega mais nada, mas antes da cirurgia vamos separar tudo. E nisso a gente conseguiu fechar um percentual lá na Anvisa, naquela época, né, em 2005, de 15%, 10% apenas de resíduo biológico em unidade de saúde, que era mais de 70%. E aí a gente colocou essa meta, começamos a divulgar no Brasil, eu fiquei aqui no Rio de Janeiro, e está dando certo, embora ainda muitas dúvidas,
muitas confusões, porque a legislação, a RDC não é interpretada da forma que ela deve ser interpretada, e para isso no curso a gente dá o passo a passo dela, o passo a passo de um plano de gerenciamento, que eu acho importantíssimo. As pessoas têm, hoje, por exemplo, eu estou numa situação que tem pessoas querendo fazer um PGR no IA. Jamais. Jamais. Antes era copia e cola de outros, agora está usando pelo menos a inteligência artificial. Então, assim, eu falava assim, não vai para a internet procurar pelo gerenciamento. É um poço sem fundo. Agora, não vai criar, ele ajuda a corrigir a tua linguagem, mas não ajuda a definir os critérios internos de cada estabelecimento, que cada um tem a sua especificidade, né? Então, cada setor dentro de uma unidade de saúde tem a sua característica. Então, isso é muito importante. Então, para isso, a gente tem que estudar, né, Jaque? Não tem jeito, não tem. Foi o que eu falei, foi até o que eu falei ontem. Falei, olha, o MBA em gestão de resíduos, ele fornece até o acesso à Líria, que é a liderança e inteligência de resíduos aqui do portal. É totalmente treinada, assim, muito treinada por tudo aqui que a gente produz, né? Só que você precisa ser qualificado para poder criticar. Ela funciona como se fosse um estagiário ou um assistente, né? Ela vai te auxiliar, ela vai te ajudar na construção, na elaboração, numa revisão, mas nunca você pode pegar o trabalho de um estagiário, de um assistente, sem você revisar, sendo responsável técnico, sendo engenheiro ambiental, enfim, sendo um profissional da área ambiental e encaminhar direto para o órgão. Você tem que criticar, você tem que revisar. Mas que é uma ferramenta que te auxilia e te reduz o tempo que você... Antes, por exemplo, um material que eu levava uma semana para preparar, hoje eu resolvo em 2 horas, mas fazendo com esse nível de critério, né? De revisão e tudo mais. Então, o que eu faço hoje? Aí, rapidinho, o que eu faço? A Líria é muito boa, a gente corrigiu, todos os seus professores fizeram, ajudaram na Líria, né? Então, é um material que hoje você pode confiar, mas realmente você tem que criticar. Tem que verificar cada realidade, né? A verdade. E eu acabei esquecendo o que eu ia falar, mas tudo bem, vamos rodar e depois eu volto. Você estava falando até da redução de meta da Anvisa. Não sei se é aí que você ia avançar um pouco mais. Então, hoje eu faço os planos de gerenciamento e eu coloco a correção de texto no IA, que aí ele me ajuda a corrigir pontuação, verbos, né? Linguagem, ele põe numa estrutura mais profissional, aí tudo bem, mas não usar como um critério de raciocínio do plano de gerenciamento. É isso aí. E, Carla, assim, hoje a gente separou uma temática aqui, que é a gestão de resíduos e serviços de saúde na prática, né? E a gente vai falar um pouquinho dos erros que colocam todo o processo aí em risco e mostrar um pouquinho como atuar com a segurança e com a técnica. E a gente já começou falando já de cara que tem que ter qualificação técnica, não basta usar a Líria não, usar qualquer inteligência artificial para isso, né? E aí, eu separei aqui um roteirinho para poder a gente explorar um pouquinho desse conteúdo. E aí eu vou te perguntando, a gente vai trocando aqui também, se o pessoal que estiver nos acompanhando aí quiser trazer uma colaboração, fiquem à vontade, porque a gente tem profissionais de todo canto do Brasil participando. Então, às vezes, a gente vai citar alguma coisa aqui que que acontece algo específico na sua região. Então, você trazer aqui agrega valor para todos nós, tá bom? Fiquem à vontade de contribuir também. E aí, Carla, por que a gestão de resíduos, né, de serviço de saúde é uma das áreas que mais sensíveis, vamos colocar assim, mais sensível, né, dentro da gestão de resíduos? E assim, hoje a gente vê que o mercado mudou também. Então, eu queria saber de você isso, né? É uma das áreas mais sensíveis e críticas. O porquê disso, assim? Dentro de uma unidade de saúde de alta complexidade, ela oferece diversos tipos de resíduos, né? Dos mais perigosos, radioativo, até o resíduo de químico,
medicamento e resíduo químico de tratamento de câncer, né? E fora os pérfuros, né? O biológico, a gente... Impressionante. Hoje eu sou consultora de uma empresa estou há 9 anos aqui, muito feliz. E a gente ainda via, aí eu vou fazer plano de gerenciamento, né? Ou então vem o coletor no caminhão tirando fotos de condomínios, por exemplo, que coloca resíduo pérfuro cortante dentro do container de resíduo comum. E ainda existe muito isso. Então, o risco, o que tem naquele pérfuro cortante? Qual o risco que ele vai causar? Qual a doença que ele pode causar no ser humano, no meio ambiente, né? Em todo o trajeto dele, não é verdade? E aí a rastreabilidade também de todos esses resíduos, para saber como é que eles estão sendo transportados e como eles estão sendo destinados. Hoje, o meu sonho aqui era fazer um caminhão que tivesse separado o pérfuro cortante e o biológico no mesmo caminhão, mas não junto, em compartimentos separados, porque a gente também tem uma estação de tratamento de resíduos que é por autoclave, resíduo biológico, pérfuro cortante, que é nível 3 de inativação microbiana. E quando eu dou umas surpresas lá na nossa empresa, que é a Biocli, eu vejo caminhões chegando com caixa de pérfuro totalmente aberta, porque com o peso do biológico ou de uma sala cirúrgica que pesa, a caixa se rompe. Então, assim, hoje tem até um gestor aqui dentro que já está desenvolvendo um veículo desse, e aí a gente vai licenciar. E como você falou, tem que ver as regras de cada município. Então, aqui no município do Rio de Janeiro, nós temos regras a cumprir, tanto do meio ambiente, né, que é o INEA, que legaliza o transporte, e tem a Conurb também, que é o órgão municipal de limpeza urbana, que define as regras também de licenciamento do caminhão. E aí a gente entra com pedido de atualização desses caminhões, de autorização para rodar dessa forma, que eu acho que não vai ser difícil, é muito mais seguro. Então, assim, a gente tem que olhar todo o processo, desde da segregação interna até o destino final. E um dos processos mais, eu posso dizer, o maior coração de um plano de gerenciamento, de evitar que um risco aconteça, seja ele humano ou ambiental, é você saber segregar na fonte. E a lixeira tem que ser de uma forma que o profissional consiga entender que cada tipo de lixeira é para um tipo de resíduo específico. Não adianta colocar um monte de lixeira, eu sempre falo isso. E eu ainda vejo algumas unidades com um monte de lixeira. Isso só atrapalha a seletividade dos resíduos. Quer ver? A 222, ela vem valorizando bastante a reciclagem. E hoje, muito poucas unidades de saúde separam resíduo reciclável. Separam resíduo orgânico de cozinha, que pode ir para a compostagem, né, do preparo do alimento. Então, essa temática esse conceito de eu vou segregar correto pérfuro cortante biológico, cara, isso já é obrigação, acabou. Já é para ser feito, tem que ser feito, acabou, não tem mais tolerância para isso. Agora, nós temos outros resíduos dentro da unidade de saúde que estão indo de forma incorreta, para a destinação final de forma incorreta. Vamos evitar encaminhar resíduo para aterro sanitário? Vamos tentar valorizar o máximo de resíduos, né? Para poder também influenciar numa saúde ambiental e proteger o nosso meio ambiente. É isso, né? Eu te respondia? Respondeu sim. E assim, até pegando um pouco do gancho do que você já começou a abordar, quais os erros mais comuns que vem sendo cometidos pelos profissionais na gestão dos resíduos de serviço de saúde? O primeiro erro é a interpretação da norma, da RDC, ou da norma municipal. E o segundo erro é não verificar no seu setor aqueles resíduos que precisam
ser separados de forma adequada, acabar com aquelas lixeirinhas coloridas, né? Não existe mais aquilo. Eu nem sei, né? Metal, plástico, papel, nada disso existe mais, acabou isso, né? E segregar reciclável e não reciclável. Esse é o importante, o químico, o biológico e o perfurocortante. Inclusive, o abrigo de resíduos tem que ser para cada tipo de resíduo. Então, o maior erro hoje é operacional, para você cumprir a lei, para você cumprir a responsabilidade de gestor de resíduos. Então, é interpretar a lei e saber segregar no teu setor cada tipo de resíduo. Por exemplo, eu fui numa escola, olha só, gente, que absurdo. Eu fui numa escola de era o MBA presencial, né? Pós-graduação presencial. Uma escola de medicina. Eu não vou dizer qual tipo, tá? Porque podia ser de odonto, podia ser qualquer outra especialidade, tá bom? Mas eu não vou dizer. Toda a faculdade era resíduo biológico. Até na pia de lavagem das mãos era saco de resíduo biológico. Então, assim, o aluno já aprende errado. Não é verdade? Então, você já, nas instituições de ensino da área de saúde, eles estão com professores ou com pessoas que entendem o seu trabalho, a sua disciplina, mas não olha para o essencial, que é o meio ambiente também. E é a segurança do trabalhador, que está ali. Né? Aí, por exemplo, a caixinha de pérfuro estava lá embaixo. Estava lá embaixo. Eu pedi para colocar lá embaixo em segurança. Aí o profissional, não, mas aí tinha que ter uma caixinha em cada mesa de atendimento, né, de assistência, é o carrinho. Aí eu falei, jamais. A caixa perto você vai colocar lá presa na parede. E é isso que a vigilância exige. Aí ele falou, não, mas como é que eu vou com perto daqui para lá? Eu falei, com o barrinho, na bandeja. Né? Então, essas dinâmicas têm que ser muito bem entendidas, o risco e a necessidade de cada setor. Tem setor que você vai voltar atrás, não pode colocar aí porque é mais seguro, dependendo do contexto daquele ambiente. Mas para isso, não, você tem que cumprir a regra. Né? E aí, quando você desvia um pouco da RDC ou de alguma lei, você tem que justificar isso no seu plano de gerenciamento. Por que você está fazendo diferente? Para assegurar, ter mais segurança, para isso, aí justifica isso, aí tudo bem. Entendi. Então, só compilando aqui, a gente tem a questão da segregação incorreta, que você está citando muito bem, né? A classificação errada dos resíduos, porque colocando tudo como resíduo biológico, que não é assim. Às vezes até desconhecimento ou interpretação, né, superficial das normas, falta esse conhecimento. Aquela mal frase, vou pecar pelo excesso. Uhum. Aí acabou. E aí, isso na gestão de resíduo representa, gente, em termos de custo, um valor absurdo. Porque a gente está falando, assim, às vezes, de valorizar um resíduo reciclável que nem teria custo para a instituição ou para a empresa, a pagar para destinar o resíduo biológico. Olha só, então essa frase custa caro na gestão de resíduos. E os processos, né, copiados, né, acabando copiando até errado ainda, e a ausência também do controle da rastreabilidade, pelo que você está falando. Aí, baseado nisso que a gente conversou agora, em que momento esses erros, né, deixam de ser operacionais e passam a colocar o profissional em risco, tanto técnico quanto legal? Porque hoje a gente está com as vigilâncias sanitárias bem ativas, né, em relação a isso. Deu uma parada agora, eu até senti, né? Deram uma parada agora porque é pré-carnaval e aí eles estão envolvidos com isso. Mas acabando o carnaval, eles estão a todo vapor. Então, assim, existe primeiro uma notificação, né, da vigilância e solicita um enquadramento à legislação, à RDC. E se você não cumprir esse prazo, não cumprir com esses critérios, seja
manifesto, seja segregação, seja todo o processo de resíduos de saúde, ou outros resíduos também, né? Ele pode fechar, além da multa, ele pode fechar, fecha o seu estabelecimento. Eu já vi acontecer isso aqui. E em Niterói já vi alguns casos. Em Niterói já vi alguns casos de fechar o estabelecimento por não ter cumprido as regras. E aí o profissional ficou sem trabalhar. Né? Olha o prejuízo que ele teve por uma besteira, não soube fazer o PGR. Tem gente que vira para mim, tem cliente aqui, né? Que vira e fala assim, cara, preencha aí a assina. Não, não é assim, preencha aí a assina, né? Nossa. É complicado. E aí, assim, é a regra mesmo, a regra de fiscalização, tanto aqui no Rio de Janeiro, nós temos a fiscalização da Conlurb, que está bem afinada, porque a prefeitura tudo, né, é bem afinada para a vigilância sanitária, e aí é multa direto. Quer ver? O cliente não adequou o PGR e não fez os manifestos. Nós, como transportadores, nós temos o manifesto romaneio, que muita gente chama de guarda-chuva. E o cliente não faz o manifesto dele. Aí ele recebe uma multa e nós também recebemos uma notificação porque estamos carregando o resíduo dele sem manifesto. Mas a gente se guarda pelo romaneio. Só é extraordinário, tá? Só o rejeito. Os outros não, os outros resíduos todos, condição sine qua non, é o manifesto individual. Entendi. Então, assim, esse risco de multa, de fechar o estabelecimento, que eu já vi muito aqui. E nós profissionais da área ambiental, principalmente quando a gente está dentro da gestão ambiental, o nosso maior pavor é receber auditoria ou fiscalização do órgão. Aí, quando chega esses momentos, o nosso desespero é o quê? Não aparecer uma não conformidade, porque se aparecer, isso reflete no nosso trabalho. É tipo assim, tá chancelando que a gente não fez o nosso trabalho direito. Aí, a consequência da não conformidade é que, a partir dali que ela é gerada, as outras fiscalizações e as outras auditorias vão visualizar essa não conformidade. Aí já vira um processo. Só que o pior de tudo isso é não tratar a não conformidade e ainda receber aí um auto de infração ou uma multa. E aí que a consequência vem, né? Então, assim, e o que ninguém te conta, né? Normalmente a empresa responde, mas dependendo do que às vezes uma coisa simples começa com uma não conformidade e vai, às vezes até gerar um acidente, né? E tudo, você passa a responder também como pessoa física. Eu falei sobre isso ontem. Então, assim, o risco para nós profissionais é enorme. É o mesmo para a empresa. Exatamente. A gente tem um departamento jurídico, como o Rodrigo falou ontem, que ele é bem empenhado com essa questão, né? Então, cada multa que um cliente tem, uma notificação, a gente se sente corresponsável, embora a gente... corresponsável não, a gente se sente parceiro dele, então a gente quer ajudar e a gente tem um setor de advocacia que ajuda o nosso cliente também com essas questões. E aí envolve a jurídica, né? E assim, Carla, qual que é o papel real do profissional na gestão de resíduos e serviços de saúde dentro das instituições? Porque ontem eu até comentei com o Rodrigo, falei, Rodrigo, eu tenho mais de 15 anos de experiência nesse mercado, comecei atuando numa multinacional que me deu muita experiência e tudo que era aplicado nela até hoje eu aplico, mesmo com todas as mudanças, porque lá era bem mais restritivo do que a própria legislação. Então, assim, eu comecei com uma gestão de resíduo muito refinada. Isso me fez crescer muito como profissional. Eu tive essa oportunidade. E aí, nem todo mundo tem essa oportunidade, né? E os profissionais acabam, assim, se perdendo nas suas responsabilidades, no seu papel real. Então, quando se trata dentro de um hospital, foi o que eu falei ontem, eu não assumo. Se falar para mim, já que faz um PGR-SS, eu não conheço o centro cirúrgico, eu não sei quais são os procedimentos. Ah, Jaque, aí você pode passar a frequentar um centro cirúrgico, acompanhar, aí depois de um tempo eu possa ter até segurança para fazer, mas sem conhecer essa rotina,
eu não tenho segurança. Eu tenho segurança de gestão de resíduos industriais. É a minha experiência, é o que eu domino. Agora, gestão de resíduos de saúde, ligo para você, Carla, se tiver aqui que fazer alguma coisa. Posso dizer, qualquer um que está aí nos ouvindo, fica muito à vontade. Eu e todos os professores, né, já que a gente está sempre disponível, né? Eu digo o seguinte para os meus alunos, seja aluno presencial, virtual, enfim, todos os meus alunos, eles têm que ter certeza daquilo que está fazendo dentro de um ambiente de gestão de resíduos. Então, é olhar cuidadosamente cada setor e quando mapear, eu explico como é esse mapeamento, né? Na nossa aula, eles fazem esse exercício, eles apresentam o plano de gerenciamento, né, já que você já participou da minha aula, né? É muito legal essa dinâmica. A gente forma os alunos em grupos e eles fazem o plano de gerenciamento. E ali eles já tiram uma boa noção do que é cada setor. Então, é mapear cada setor com segurança, é treinar todos os seus colaboradores daquele local, né? Treinamento sistemático, porque é uma cultura que você não muda rápido, é uma cultura que você vai levar tempo, vai se desgastar, vai ter que ter controle emocional, né? Para poder dialogar com o chefe de cirurgia, com o chefe de enfermagem, e eles muitas vezes resistentes à mudança. E aí você, com toda a saúde mental e equilíbrio emocional, você precisa orientar a forma que ele trabalhar hoje, pelo mapeamento, e quando chega a vigilância sanitária. Vigilância sanitária, ou qualquer órgão fiscalizador, seja do CREMES, seja de qualquer instituição, defender o seu projeto, defender o seu trabalho, o seu plano de gerenciamento com convicção. Não pode ter dúvida, porque se você tiver uma dúvidazinha na hora de uma fiscalização, perdeu todo o processo, perdeu todo o teu plano de gerenciamento de resíduo, foi lá para fora, acabou. Então, assim, é ter muita segurança. E você vai ter muita segurança estudando, vivenciando aquele local, né? Perguntando, ouvindo as pessoas, isso é muito importante. Por exemplo, lá no... Eu posso dar um exemplo? Dá tempo, Jaqueline? Dá sim. Lá no Hospital Lourenço Jorge, isso em 1998. Era lixeira, todos os cães da rede, né? Naquela época eram 2, 3 lixeiras em cada leito, né? E aí ia chegar a vigilância sanitária. E nessa época eu já tinha ido para Paris para ver, a gente tinha um convênio com a União Europeia, e aí a gente foi lá para a cidade de Lille fazer um trabalho e trazer ideias aqui para o Rio de Janeiro. E aí, lá, a gente viu que, se vocês verem filmes de americanos ou até europeu de unidade de saúde, você vai ver, só tem 2 lixeiras. Só tem mais. Entendeu? O máximo é mais uma lixeirinha, mais um recipiente de químico e um pérfuro cortante. E aí, com esse contexto, eu vim trazendo para cá. Só que a resistência naquela época, principalmente, era muita. E não tinha ainda RDC, né? Não tinha nada, só tinha BNT, que balizava alguma coisa. E aí eu falei assim, aí o diretor do hospital me chamou, cara, tem que resolver as lixeiras, tem que comprar lixeira para o campo pedal. Eu falei, Jesus, é muito dinheiro, eu não tenho dinheiro para isso não, né? Porque era com o UB que colocava, eu não posso ter essa despesa alta na prefeitura. Aí o que eu fiz? Eu falei, o diretor, vamos fazer o seguinte, vamos iniciar o projeto que eu sempre quis implantar. O senhor definia, acabou a lixeira, vamos botar as lixeiras nos pontos adequados. Antes disso, os hospitais pareciam uma guerra de tanto lixo que era no chão, de procedimento. Depois que eu tirei as lixeiras, eu botei lixeiras pontuais. Esse setor é reciclável e comum. Esse setor é biológico, reciclável e comum. Esse setor tem químico.
Aí eu fiz isso e tirei de todas as beiras de leito as lixeiras. Gente, eu fiquei. É claro que um gestor desse tem que acompanhar dia e noite esse processo. Não pode achar que colocou a lixeira e deixou lá, não. Né? Acompanhar, por mais que você não tenha muita mudança, a pequena mudança que você vai fazer tem que acompanhar. E aí, quando eu percebi, né, eu fiquei virada, peguei um feriado grande, e aí quando eu percebi, no chão, lixo no chão. O único setor que a gente teve que reformular foi o CTI. E aí a gente entendeu a dor deles lá, porque a gente teria que rever, a gente foi revendo o CTI, a gente colocou de acordo com a necessidade, sem lixeira na beira do leito. E aí foi quando também eu trouxe a fábrica da Color desenvolveu uma lixeira móvel. Então, o profissional de saúde que faria um procedimento invasivo, ele iria trazer lixeirinha móvel de biológico. Aquele que está fazendo só um banho vai trazer a lixeira móvel de resíduo comum. Aquele que está abrindo material para assistência é reciclável, e aí ele traz a lixeirinha próxima a ele para descartar o material reciclável. E ó, foi um sucesso. E vendo gente de fora do Brasil para ver essa dinâmica dentro dos hospitais de emergência. Se no hospital de emergência você consegue fazer isso, imagina nas outras unidades. Então, assim, é segurança no que está fazendo, é responsabilidade, é dedicação e é conhecimento. E é treinamento. Treinamento, treinamento, treinamento. Eu arrepiei com essa sua história, com essa final seu, porque assim, chega a ser emocionante, né? Porque quem vive o mercado de resíduos sabe o desdobramento e os desafios que você deve ter enfrentado para conquistar isso. Então, não é fácil, né? Alguém comentou que lindo. Realmente foi mesmo. E assim, Carla, o que muda, né, na atuação do profissional quando ele domina de verdade a gestão de RSS de forma técnica e estruturada? Ele influencia todo mundo, até o fiscal. Se ele tem segurança, ele muda até. Porque sim, a gente sabe que tem fiscal que conhece profundamente, sabe que tem fiscal que está ali imaturo, né? Ingênuo naquela situação. E aí você consegue convencer todo mundo, você consegue influenciar a sua realidade, a sua verdade dentro daquele estabelecimento. Então, eu acho que ele é um profissional que tem que ter, como eu falei, bastante ouvidos, ouvir bastante, né? Isso é muito importante. Na época, eu ficava muito irritada com os arquitetos que não ouviam a parte técnica, né? E faziam aquilo que eles achavam que estavam fazendo e interpretavam a lei do jeito deles, né? E não atendia a operacionalidade daquele negócio. E buscar informação, estudar mais para que ele possa ter mais certeza. Por exemplo, eu digo para os meus alunos assim, olha, quando o fiscal te pede uma coisa que você vê que não é uma realidade tua, você pergunta a ele qual a base legal que ele está falando aquilo. Claro que com todo cuidado, você pergunta, você fala assim, então tá bom, informa para mim na sua notificação, né? Qual é a base legal que eu preciso fazer isso? Aí o que acontece? Ele fala assim, propomos, ou então sugerimos que se faça. Aí você vai decidir se você vai atender a sugestão daquele fiscal ou se você vai continuar com a sua verdade, né? É isso. Nossa, né? Não é fácil, não. E a gente falou um pouquinho agora dos que atuam com segurança. Agora eu vou inverter a pergunta, né? Por que muitos profissionais se sentem inseguros ao atuar com resíduos de serviço de saúde? É o desconhecimento. É o desconhecimento da lei municipal, né, das regras municipal, é o desconhecimento da própria RDC. O profissional de saúde, gente, ele atua 24 horas, ele sai de um hospital, vai para outro, né? Estou falando de alta complexidade, tá? Uhum. Vai de um lugar para outro, até de pequena complexidade também, porque é uma profissão que sai de um lugar e vai para o outro. Então, ele tem muita dificuldade de se envolver com essas questões e eu digo dificuldade
de tempo, né? Porque eles precisam ganhar o pão deles, o dinheirinho deles, e aí vão se envolvendo em vários serviços. E aí essa insegurança é proporcionada por isso. E aí acaba, às vezes, fazendo o que aprendeu na escola. Entendeu? Errado. Ou então, ah, não, isso é muito perigoso. Mas por que isso é muito perigoso? Quer ver? Teve uma coisa, teve um produto aqui que o pessoal falou, não, isso é muito perigoso, isso é químico, não, isso é radioativo, meu Deus. Aí você vai lá estudar a, a, a especificação daquele produto, gente, dá para ir até para reciclagem. Entendeu, Jaque? Então, assim, quanto tempo que eles têm para entender isso? É muito pouco. Eles têm que entender qual o procedimento que ele tem que atuar naquele paciente. E a gente tem que dar suporte a isso. E ter segurança no que está falando, que aí eles vão ceder. Teve um centro cirúrgico, um diretor do centro cirúrgico, que quando viu que eu mexi nas lixeiras, menina, me chamou com um monte de médico e me sentou o pau. Eu quase falei assim, ó, tô saindo da reunião. Mas aí eu pedi a Deus, porque assim, eu tenho muita fé, né? Aí eu pedi a Deus, Jesus, me dê olhos para enxergar melhor, ouvido e pensamento e discernimento para entender o que ele está falando, para eu poder ajudá-lo, né? Quem está precisando de ajuda naquele momento é ele, né? Aham. E eu de Deus. E aí, eu sei que no final ele falou, ah, então tá bom. Então, ó, antes da sala, quando começar a preparo da sala cirúrgica, é tudo reciclável. Agora é tudo reciclável. Eu falei, você concorda? Concordo. Quando começar o procedimento, eu tenho que separar alguma coisa? Eu falei, não. Começou o procedimento, é uma cirurgia de alta complexidade. Não, aí põe as lixeirinhas de resíduo biológico e tá tudo certo. O que eu preciso é que vocês me separem líquido do sólido, reciclado, do biológico, que é importante. Então tá certo, entenderam? Ele falou para todos os médicos. Vocês entenderam? E é assim que a gente vai fazer agora. Aí tava aí no final eu pedi a proteção de Deus, né? Para eu ter discernimento e palavras para poder influenciar aquelas pessoas. Porque por mais que você saiba, conheça o negócio, você tem que ouvir a dor de cada um, você tem que ouvir aquelas pessoas e tem que ouvir Deus também, né? É verdade. É isso. Eu falo que gestão de resíduos, na minha opinião, assim, a parte mais difícil é a conscientização. Porque é a gente replicar o que a gente sabe que vai funcionar, visando atender a legislação, e fazer com que eles entendam o porquê disso, por que eles estão fazendo isso, né? Para poder contribuir mesmo com o processo, porque senão. Isso é treinamento, Jaque. É treinar cada um. É treinar cada um. Sempre vai ter um que é mais agressivo na fala, é mais resistente, mas a maioria depois vai cedendo. Esse mais resistente depois vai ser engolido pelas pessoas que já acataram, mas isso é treinamento. Treinamento. Essa é a parte mais difícil, porque são vários horários, são plantões diferentes. A influência que o gestor de resíduos tem com essas pessoas é a pura dedicação. Então, por isso que é um plano mais caro também, por conta da logística que se tem de treinamento dentro daquele estabelecimento. Então, acaba sendo um plano de gerenciamento mais caro, que é uma dedicação quase 24 horas. E assim, Carla, para quem quer atuar com segurança e credibilidade em resíduo de serviço de saúde, qual que é o caminho mais seguro a partir de agora? Então, estudar, se envolver nas regras, procurar se informar ao máximo. Quer ver uma coisa? Eu tenho mais de 30 anos na área, né? Porque eu comecei com 27 anos. Hoje eu estou com 61. E aí, a minha central de atendimento, de relacionamento com o cliente, falou assim para mim: Carla, certificado lixo zero. Eu falei, olha só. Eu falei assim, uma coisa absurda.
Que isso? Quem está inventando lixo zero? Não existe isso, não existe. Aí, daqui a pouco, de novo, Carla, outro cliente querendo certificação lixo zero. Eu falei, bem, eu tenho que entender o que é isso. Aí fui buscar. Existe um Instituto Lixo Zero, né, Brasil, Instituto Lixo Zero Brasil, e tem a Academia Lixo Zero Brasil, onde hoje a gente conseguiu credenciar a nossa empresa, já usamos o selo Lixo Zero. Olha só, eu critiquei e somos consultoras do Lixo Zero hoje, certificamos, né? A gente viabiliza os relatórios do Lixo Zero, que nada mais é que um plano de gerenciamento, só que muito mais elaborado, né? E aí, eu, com a minha experiência, não sabia o que era lixo zero, gente. Olha só. Então, a segurança é isso, está sempre se informando, tentou um assunto diferente, vai buscar para saber o que está acontecendo, qual a inovação, não ficar assim, não aconteceu isso, o que é isso? Não, eu essa é a regra e acabou, não é assim. É buscar inovação, é ouvir, olha, nos cursos no MBA, eu tenho o maior interesse de ouvir todos os professores. Porque a gente não conhece tudo, a gente desconhece. E cada aula, e cada curso vem uma novidade. Vem uma fala diferente do mesmo professor, porque houve mudanças, né? E aí a gente precisa estar atualizado. Esse é o maior ponto de partida. Se atualizar, estudar e viver uma experiência naquilo que você quer trabalhar, né? Além do estudo, tentar viver uma experiência, nem que seja como voluntário. Ontem, gente, vocês pediram para eu colocar aqui nos comentários o link da inscrição do MBA, que as matrículas estão abertas. E ontem eu não consegui ajudar, mas hoje eu me informei, já entendi como é que funciona e coloquei deixado no fixado aqui no comentário. O site é portalsustentabilidade.com/MBA. A Carla é a nossa professora da disciplina de gestão de resíduos e serviço de saúde. Então, você imagina passar uma disciplina inteira com essa profissional. O que não é? Como que não enriquece a nossa vida profissional, né? E sem contar os ensinamentos, inúmeros ensinamentos que ela vai trazendo como case, como exemplo. Então, a dinâmica que é feita dentro da aula é maravilhosa. E então, o MBA ele é composto de gestão de resíduos de serviço de saúde, gestão de resíduos da construção civil, gestão de resíduos municipais, que ontem vocês conheceram o Rodrigo, que é o professor dessa disciplina. Temos gestão de resíduos rurais, né? Falamos da gestão dos resíduos especiais, são aqueles com abestos, de repente, contaminação por alguma substância química muito forte, enfim, resíduos nucleares. Tem uns resíduos que são mais, a gente trata como especiais. Então, você imagina, você vai ter uma graduação, uma pós-graduação, né, um MBA, que você vai ter a oportunidade de aprender com todos esses profissionais que vivem a prática do que estão ensinando. Então, é uma oportunidade única. Para vocês terem noção, a gente tem alunos que têm mais de 30 anos de experiência na área, na construção civil, e entrou para o MBA. Tem gente que só trabalha a vida toda com resíduos de serviço de saúde e quis explorar os outros segmentos, porque a gente se torna um profissional mais completo, né? E dentro da gestão de resíduos, seja industriais, seja municipais, que a gente tem também a disciplina de gestão de resíduos industriais, elas se conectam, né? Como eu disse ontem, a gente vai fazer um plano de gerenciamento de resíduos sólidos, a gente precisa ver o que preconiza no plano municipal, no plano estadual, no plano nacional. Então, está tudo interligado. E quanto mais conhecimento, mais domínio técnico, mais segurança para fazer o nosso trabalho, né? E aí, Carla, eu queria te pedir também, com a sua experiência com tudo, você deixar aqui uma mensagem para todo mundo que está nos acompanhando. Ouvir você é sempre um prazer também, né? Se você na tua cidade não tem reciclável, é um negócio que você tem para construir, né? Porque esse é o caminho da gente valorizar o máximo de resíduos.
Não é porque você está dentro de um hospital, de uma unidade de saúde, que você não vai ter valorização. Muito pelo contrário, tem muito resíduo nobre para ir para a reciclagem. E eu desejo que todos tenham sucesso. Gostaria de vamos ter um novo grupo de alunos, não é isso? É a turma 5 agora. A gente está abrindo a turma 5. Quero encontrar vocês lá, porque eu tenho um prazer imenso de passar para vocês e conhecer também a realidade de vocês, poder ajudar e vocês me ajudarem também, né? E eu acho que é isso. Eu acho que focar nos estudos, focar na experiência profissional, né? Baseado no ensino, porque sempre tem uma novidade. Nunca esquecer que você já sabe. Não, você não sabe, né? A gente não sabe de nada, né, Jaqueline? Você se sente assim? Você se sente assim, Jaqueline? Eu me sinto, e quanto mais eu estudo, por É, exemplo, eu sou aluna da primeira turma do MBA. Aí eu tive a oportunidade de estar com você, que é uma profissional incrível, vários outros professores. aham. Aí troquei experiência com outros alunos que são alunos também que vivem a prática desse mercado, só que nos segmentos específicos teve muita troca. E aí, no final das contas, a sensação é que eu não sei nada. Por É mais que eu aprenda, é estranho. muito estranho. Então, assim, reside é isso. Você está sempre buscando orientação, né, aprendizado, para que você possa realmente ver muitas vertentes do resíduo. Tem muitas, né? Além da parte legal, a parte operacional, a parte responsável, enfim. É estudar, estudar, estudar. Eu espero ver todos no meu curso, né? No nosso curso, né, Jaqueline, nas minhas aulas. Vai ser um prazer estar ajudando todos. Eu amo estar nesse portal. Eu amo esse MBA porque os alunos são muito participativos. A gente faz muita dinâmica bem bacana. E assim, a participação, o incentivo que o curso oferece para os alunos, Jaqueline, é um diferencial. Eu dou aula em outras plataformas. Eu não vejo a hora de chegar o MBA do Portal da Sustentabilidade para é estimulante demais. E os alunos também se sentem assim, eu percebo até hoje. Tem um aluno ou outro que fala comigo, a gente troca ideias, é muito bacana, né? A gente cria um vínculo, né, já aqui com os alunos também, né? É Ai, isso. legal. É legal que você até compartilhou a sua experiência como professora, né? Isso é muito legal. Ontem o Rodrigo estava até falando que essa oportunidade que a gente tem de estar com pessoas de vários lugares do Brasil. Que o Sim. Rodrigo é como você, ele dá aula presencial e dá aula na nossa plataforma que é online, né? E aí Uhum. ontem ele estava comparando a experiência de dar uma aula pessoalmente e no caso do Na- portal Sustentabilidade que é online. E ele estava falando, né, dessa diferença de nível cultural, de você conseguir ter dentro de uma sala pessoas de vários lugares, com culturas diferentes, e isso realmente enriquece ainda mais o aprendizado. Muito. Na plataforma do MBA do Portal da Sustentabilidade, eu percebo que os alunos realmente estão ali, ó, presentes. Na sala de aula, eles não estão presentes já, porque eles estão no celular, estão no WhatsApp, estão na rede social, entendeu? E eu só estou desistindo da aula presencial, mas é por isso que porque assim, eu quero ajudar a entender. Eu não quero dar aula para dar nota, eu não quero isso. Eu quero entender que o aluno entendeu aquela matéria. Então, essa minha responsabilidade é a sua, é a do MBA, correto? É isso. Então, essa a nossa proposta, ajudar que o aluno realmente saia do curso entendendo cada matéria que foi dada e podendo aplicar isso na sua prática, não é assim? É isso, essa é a nossa proposta, gente. Então, para vocês que estão, às vezes, até assim, já fiz. A gente tem um aluno, o Robson, lembrei, você conhece. O Sim, Robson já se formou, né, no nosso MBA, mas o Robson, quando ele entrou para o MBA, ele falou assim, Jaque, eu prometi para mim que eu não ia fazer mais nenhuma pós-graduação, nenhum MBA. Já tem 3, eu não sei se ele tinha 3 ou 5, tipo, ele tinha vários.
Eu prometi, agora você vem com essa proposta desse MBA, que raiva, eu vou ter que fazer, não tem jeito. E ele fez doente, ele estava adoentado e mesmo assim ele se empenhou porque é estimulante, Jaque, é estimulante o curso, é muito legal. E ele fez doente. Ele fez estando afastado do mesmo e fez. E ó, e assim como ele, teve alunos que teve aquela tragédia em Rio Grande do Sul, teve alunos que estavam durante a tragédia entrando na live ao vivo com a gente, na aula. Então, assim, por que isso vem na minha cabeça agora? Porque tem muita gente inventando desculpa, né? Criando pretexto para poder postergar. Numa próxima eu faço. Não sei se é para mim, não sei o quê. Então, assim, hoje, me fala a verdade, assim, que lugar que você tem hoje acesso à informação segura, que você pode entrar e saber que tudo que está sendo aprendido ali é conforme a prática do mercado atendendo os requisitos legais. Onde que você tem isso? Difícil. É difícil demais. É muito difícil. Então, assim, é a oportunidade, é agora, não é depois. Então, assim, aproveita. Ontem eu vi um pessoal comentando na live aqui, eu me segurei, mas hoje eu vou falar. Que outro pessoal estava assim, o horário dessa live não é muito agradável, não é muito bom. A live... Eu falei, como que não é bom, gente? Quem vive a prática do mercado não tem tempo para parar para estudar. A gente colocando meio-dia a 1 é o momento que às vezes você tem, entende? Você pode botar um fone de ouvido e tá ali fazendo sua refeição, almoçando com a gente e se alimentando de conhecimento também. Então, assim... Foi o que eu fiz ontem. Botei meu fone de ouvido e fui pro almoço. É isso. Então, é uma grande oportunidade mesmo. E assim, vamos falar a verdade. Quem trabalha aí com gestão de resíduos de serviço de saúde precisa dormir tranquilo, gente. Essa é a verdade. E você só vai dormir tranquilo se você se sentir seguro para fazer o seu trabalho. E a segurança, ela vem do conhecimento, ela vem do estudo, ela vem de estar com pessoas que não vão pegar a norma e ler para você, que não vão fazer uma metodologia, ela vai simplesmente falar, ó, a lei diz isso, na prática a gente aplica desse jeito, é assim que funciona, ela vai encurtar a sua trajetória. Eu lembro que quando eu entrei no mercado de trabalho, Carla, eu via com os profissionais com muita experiência, eu sentava do lado para tentar aprender com eles, né? Tinha uns que fazia assim, sabe? Eu não ver o que estava fazendo, não queria dividir informação, não queria... Aquilo era meio que assim, era ele com ele. Não aprende. Não era. E aí, hoje não. Hoje a gente tem a oportunidade de ter profissionais incríveis ensinando tudo que aprendeu. E não aprendeu, gente, sendo orientado. Aprendeu na marra, aprendeu no campo de... Viveu aquele negócio. Exato. Então, realmente, assim, é uma grande oportunidade. Então, o link tá aí. Quem quiser, entra lá no site, que vocês vão ver o conteúdo programático. Vocês vão ver o corpo todo docente, né? Docente, é isso mesmo? Falei certo? Docente. Então, você vai ver todos os professores, currículo de cada um lá, apresentação de cada um. Vocês vão ter as informações importantes. Se quiser, entre em contato aí com os nossos... com o nosso administrativo, né? Lá no grupo de WhatsApp do evento, tem um administrativo. Se tiver dúvida sobre MBA, entre em contato lá, pede uma reunião. A gente está atendendo algumas pessoas com reunião de 15 minutos, mais ou menos, assim, para tirar todas as dúvidas, tá bom? Se precisar ter um acesso, se quiser fazer comigo, pede lá para ser comigo, que a gente dá um jeito de se organizar e atender vocês também. Vai ser um prazer, tá bom? E aí, Carla, a gente está chegando no final, né? Tem muitos elogios aqui, eu quero agradecer o nosso pessoal que está aqui junto com a gente, almoçando com a gente, né? Estão aqui elogiando a Bessa. Muito obrigada, gente. Vocês que são demais, viu? Obrigada. O Ranieri aqui, nosso querido Ranieri. Saudade, gente. Ele está dizendo que indica o curso com os olhos fechados. E, ó, a Lolita está dizendo que, ó, eu tô fazendo o almoço kkk e assistindo. É isso aí, gente. Ah lá, ó, Eli Ribeiro, que também é nossa aluna, professora incrível, almoçando com a sustentabilidade. É isso aí. Gente, ó, aproveitando, clica na setinha aqui. Quem não está seguindo o portal, segue.
tira uma foto aqui da live, a gente para aqui um pouquinho, faz um sorriso para vocês tirarem um print legal, tira um print, marca Almoçando com o Portal, 8º Intensivão do Gerenciamento de Resíduo, marca o portal para a gente, se for no stories aqui do Instagram, a gente compartilha, tá? Também esse momento de vocês, para marcar essa participação de vocês aqui conosco também, tá bom? É um prazer muito grande, obrigada por vocês estarem aqui. Amanhã a gente continua, não paramos por aí, porque realmente, quando se trata do mercado de resíduos, são muitos os aprendizados, né? Então, amanhã a gente vai... Muitas oportunidades hoje, muitas. É verdade, muitas oportunidades que esse mercado oferece de formas infinitas, gente. É preciso ter um olhar aí para isso. Então, você tem que treinar esse olhar. E aí, amanhã, a gente vai falar sobre classificação de resíduos na prática, né? Com foco aí no que mudou na BNT, né, 10.004, e onde os profissionais mais erram no dia a dia. E essa live de amanhã é especial demais, né? Porque é a nossa aluna formada do MBA, a Cissa, não sei se você vai lembrar dela, ela é da primeira turma. Que legal. E a Cissa, gente, olha que legal, ela pode falar melhor, né, dessa experiência, mas a Cissa teve a formação, ela pegou o MBA, submeteu para o CREA e o CREA reconheceu ela como uma especialista em gestão de resíduos. Legal. Então, assim, para vocês verem, a formação, ela não tá, não tem nada parecido no mercado, gente, assim, sinceramente, não tem. Então, assim, ela conseguiu esse reconhecimento e tá aí. Ela simplesmente largou a responsabilidade técnica que ela tinha em outra empresa. Ela trabalhava numa empresa com várias soluções de tratamento de resíduo. Tinha uma planta gigante, ela trabalhava com processamento e blendagem, materiais recicláveis, tratamento de água. Enfim, ela largou isso tudo, abriu a consultoria dela e vai estar aqui amanhã com a gente, compartilhando um pouco mais sobre esse conhecimento adquirido dela aí no MBA. Então, gente, tá aí a 5ª turma com as matrículas abertas. E agradecer vocês e dizer que amanhã a gente volta aqui, meio-dia, tá bom? Em ponto. Carla, quer se despedir? Só um beijo, abraço a cada um de vocês e desejo um ano novo, né? 2026 de muito sucesso e muitas aventuras aí nos resíduos. Obrigada. Ai, que legal. Carla, obrigada por você estar aqui com a gente. Obrigada mesmo. Obrigada por aceitar esse desafio, né? De dar uma disciplina online. No início ali, eu sei que foi tudo muito novo para você. Agora, na 5ª turma, você já está acostumada. Já. Mas, assim, obrigada mesmo. Obrigada por se doar, por dar o seu melhor aqui sempre para nós. É um prazer enorme ter você aqui, tá bom? Obrigada. Eu que quero parabenizar vocês também do portal, a dedicação e a responsabilidade que vocês têm com a questão. Parabéns, tá, Jaque? Obrigada. Obrigada. Então, gente, investir 1 hora no almoço aí é treino para quem quer crescer no mercado de resíduos, né? Essa é a verdade. Então, bora lá. Amanhã a gente se reencontra, viu? Até logo. Tchau, tchau.